Direto da redação. Já tô com áudio. Deixa eu dar bom dia, Cláudia Freitas. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão com a gente, acompanhando o Direto da redação. Roberto, na sexta-feira passada, o Museu Nacional inaugurou a sua primeira cápsula do tempo. Essa cápsula, ela vai ficar ali no Paço Imperial, que fica em frente à Quinta da Boa Vista, exatamente onde fica o Museu Nacional também, até o ano de 2072. Ela foi construída pelo Centro Nacional de Tecnologia, né? Na verdade, Instituto Nacional de Tecnologia, e comporta mais de 100 itens. Nós temos, Roberto, na linha com a gente o diretor do Museu Nacional. Ele está com a gente na linha agora, Roberto? Nossa, que já está aí na linha. Ok, então quem vai... Bom dia, professor Alexander Kellner. Ele é diretor do Museu Nacional. Vai dar mais detalhes para a gente sobre essa cápsula do tempo, que comporta aí mais de 100 itens, e foi enterrada ali no Paço Imperial, na Quinta da Boa Vista, na última sexta-feira, né, com a presença de alunos do Colégio Pedro II, né? Professor, conta pra gente as características dessa cápsula do tempo, o material que ela foi construída, o formato dela. Olha, basicamente, a cápsula, ela não é gigantesca, ela tem aí em torno de 60 por 43 por 80, tá? Ou seja, a altura menos de meio metro. Ela foi enterrada na frente do Palácio do Museu Nacional, que é a sede do Museu Nacional, a uma, vamos dizer assim, uma profundidade em torno de 1 metro, né, como vocês estão vendo nessas belíssimas imagens, e ela foi criada e desenvolvida pelo Instituto Nacional de Tecnologia. Ela é de aço, ela tem substâncias que fazem com que todo o seu conteúdo seja conservado para os próximos 50 anos. É, inclusive, uma maneira da gente ver como esse material funciona, né? E a ideia principal que é refletir sobre o passado, porque isso explica o nosso presente, e a partir disso ter uma melhor noção do nosso futuro, o que foi muito bem simbolizado pelas crianças. Professor, teve algum motivo de ter sido na sexta-feira passada, alguma data especial? Bom colocado, minha querida, achei ótima. Na verdade, nós queríamos ter feito isso na semana de 7 de setembro, mas talvez algumas das pessoas, ou alguns de vocês sabem, que tem ali uma outra cápsula que foi enterrada em 1972 e que a prefeitura reivindicou abri-la. E aí, por questões de agenda, por questões de situações, vamos dizer assim, até das eleições, eles foram retardando, e dia 25 de novembro era a última data que a gente tinha para fazer alguma coisa ainda nesse ano. E nós não queríamos passar desse ano, que é um ano importante, que é o ano do bicentenário da independência do nosso país, sem deixar de concluir também essa etapa. Professor, você pode falar para a gente um pouquinho desses itens que foram colocados na cápsula do tempo, o significado deles, e também como é que foi o critério de avaliação para selecionar esses itens? Para te falar bem a verdade, no início do nosso planejamento, que já tem, sei lá, 1 ano e pouco, nós queríamos ter criado uma comissão de pessoas que pudessem nos auxiliar a refletir um pouco do que valeria a pena ser colocado dentro dessa cápsula. Mas eu acho que todos nós aqui sabemos, eu vi aqui as matérias que estavam sendo colocadas anteriores, né, das inundações, das confusões, de promessas não cumpridas, de coisas desse tipo assim, e infelizmente o museu também sofre com isso. Então, dentro desse contexto, nós reunimos os nossos pesquisadores que atuam na área de antropologia, etnografia, na área de museologia, juntamente com as crianças, nós unimos esses especialistas e que cada um fez a sua contribuição, inclusive contactando outras pessoas. Então, nós temos cartas de povos originários,
nós temos cartas de movimento negro, nós temos, sobretudo, que está mostrando aqui a Carta das Crianças, e o critério foi esse, de pensar uma reflexão sobre o passado e justamente a projeção para o futuro. É verdade, tem até essas faixas aí que foram colocadas, né? Eu vou te ser sincero, eu particularmente não sabia se deveria ou não colocar, mas a comissão que então atuou dentro do museu achou que seria algo interessante ser colocado. O mais importante é que as crianças depositaram o seu, vamos dizer assim, a sua esperança para o futuro. E também, como vocês estão vendo aqui, foi também colocado um kit Covid, que simboliza um pouco dessa situação difícil na qual nós estamos vivendo e que, infelizmente, essa pandemia ainda não passou. Já no dia 7 de janeiro de 1973, não é isso? Exatamente, a passada foi isso, e você vê já com atrasozinho. Aliás, né, até tomando aí com essas medidas, dessas reportagens que nós vimos aqui, né, que eu pude presenciar, e essas promessas não cumpridas, nós hoje tivemos mais uma, não sei se vocês estão sabendo, mas houve um corte substancial no Ministério da Educação e que mais uma vez afeta o Museu Nacional. É assim uma situação, parece que a gente não aprende, né? O museu que passou essa enorme tragédia em 2 de setembro de 2018, inclusive simbolizado por essa imagem, isso aqui é uma das madeiras que foram recuperadas de dentro do palácio, né? E foi feito então esse trabalho também juntamente com o IMT. Mas o ponto é esse, que parece que a gente não aprende, né? A gente não aprende a necessidade que nós temos de cuidar da cultura, a necessidade que a gente tem que preservar todo esse material gerado para gerações futuras. Porque é no Museu Nacional que você pode discutir questões de vacinas, questões de maneiras como agir com a diversidade cultural desse país maravilhoso que é o Brasil, a interação com outros países, biodiversidade, porque nós estamos vivendo agora o que a gente pode definir como mais um processo de extinção em massa, né? Espécies extintas todas as semanas, e também questões envolvendo mudanças climáticas, preservação dos nossos biomas. Então, é o local ideal e nós achamos, então, ideal, inclusive, colocar essa cápsula para depositar o que a gente espera ver no futuro, né? E que a gente, inclusive, tem uma carta minha para o diretor ou a diretora do futuro, relatando um pouquinho de tudo isso que nós estamos vivendo. E não é à toa a participação daquela criançada toda na sexta-feira no evento ali também, colocando a sua mensagem através de desenhos, né, através de imagem, né, professor? Eles estavam ali presentes participando mesmo, né? Com toda certeza, porque todo esse trabalho que a gente faz, todas essas ações que nós fazemos são para eles. Essas crianças, algumas das quais certamente estarão presentes quando essa cápsula em 2072 for reaberta, e aí nós podemos, inclusive, traçar os paralelos, né, do que aconteceu nos últimos 50 anos. O que eu sempre gosto de dizer que é absolutamente fundamental que nós nos esforcemos, precisamos de diferentes segmentos da sociedade, o empresariado, instituições nacionais, instituições internacionais, para recuperar o Museu Nacional o quanto antes para o nosso país. Porque nós queremos ser um museu de história natural e antropologia inovador, sustentável, sobretudo acessível, que possa ser entendido tanto pelas crianças que estão em idade escolar, como pelos doutores que existem no nosso país e fora do nosso país, mas que também leve a uma reflexão através do olhar da ciência nesse mundo que nos cerca e que nos também leve a sonhar. E a cápsula também simboliza isso. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua disponibilidade aqui no nosso programa e que tenhamos, então, esse futuro que a gente tanto deseja, que está, inclusive, ali na cápsula, né? Muito obrigada, perfeito, professor. Mas importante que só depende da gente, inspirado pelas reportagens anteriores, a solução, viu, Roberto, está na cobrança.
na responsabilização das pessoas, dos agentes públicos que estão atuando à frente desses processos todos. Então é fundamental que nós cobremos, que haja uma cobrança em cima dessas pessoas, que elas entendam a sua responsabilidade, inclusive para o futuro do nosso país e do nosso povo. Perfeito, professor. Muito obrigada, professor Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional, falando com a gente aí sobre a primeira cápsula do tempo do Museu Nacional. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Roberto, bom trabalho para vocês. Obrigada, professor. Roberto, só para a gente deixar aqui, né, também a título histórico aí, né, um comentário, que a cápsula do tempo que está enterrada hoje lá no Jardim Terraço, anterior, essa que nós comentamos, né, ela está em frente à sede do Museu Nacional e ela foi colocada ali no dia 7 de janeiro de 1973 pela Comissão Executiva Central. Tá? E nessa época, né, naquele período, foi durante uma solenidade apresentada com a apresentação do Flávio Cavalcante, durante o programa dele na TV Tupi. E essa cápsula ela foi colocada ali no âmbito das comemorações do Sesc Centenário da Independência do Brasil. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Cláudia. Bom dia. Bom dia para você também, Roberto.